é só o Flamengo ficar de olho numa contratação diferente que já vem um monte de problema do jogador. Vamos dar uma olhada aqui em alguns desses jornalistas falando, o Mauro César também defendendo essa situação. Vamos dar uma olhada aqui, beleza? Ó, primeiro aqui, esqueci até o nome desse cara. Esse cara é palmeirense nato, O né? Okafor no Flamengo, se de fato acontecer, é um bom negócio? Bom, eu acho que primeiro o Flamengo precisa se certificar sobre as condições físicas do jogador. A gente lembra que no começo do ano, quando ele deixa o Milan, ele ia ser negociado com o RB Leipzig, que depois das avaliações físicas e médicas desiste da contratação. Aí o Okafor é emprestado para o Napoli do Antônio Conte, que praticamente não usa também o atacante, né? O Okafor jogou menos de 50 minutos com a camisa do Napoli na temporada. Isso não significa que o Flamengo não possa utilizá-lo e que ele não possa ser importante para o Flamengo, mas o Flamengo precisa ter certeza de que ele está em condições físicas. A partir daí, a gente está falando de um jogador que pode não ser nenhum craque, mas é um jogador que tem habilidade, é um jogador que tem velocidade e é um jogador versátil, né? Se vier para o Flamengo, pode jogar como centroavante, seria uma alternativa ao Pedro, mas aí é bom deixar claro, né? Uma alternativa muito mais na pegada Bruno Henrique, ou seja, um cara de mobilidade, que vai cair para os lados do campo, especialmente para o lado esquerdo, do que o cara de referência, que vai fazer pivô e tudo mais. Ou pode jogar também pelo lado esquerdo, né? Onde o Flamengo tem várias opções, estamos falando de Michael, de Cebolinha, de Bruno Henrique, mas todas as opções que não têm conseguido jogar no seu nível máximo. Aí só fica a pergunta, né? É uma contratação que precisa dar resposta imediatamente, porque esses caras não estão dando resposta. Se for para isso, aí eu tenho as minhas dúvidas, porque, de novo, é um cara que praticamente não jogou futebol em 2025 e não vai sair voando no seu mais alto nível logo de cara. Então, acho que é essa consciência que o Flamengo precisa ter, de que dificilmente ele vai chegar e vai começar a estourar logo nos primeiros jogos. Mas é um jogador que sim pode ser útil para o Flamengo, seja jogando como centroavante, seja jogando mais aberto pelo lado esquerdo. Olha só, a diretoria do Flamengo entende que os problemas físicos de Noah Okafor, os problemas que ele teve na carreira não foram graves, tá? É um posicionamento importante da gente trazer aí da diretoria do Flamengo, que pretende contratar o atacante suíço, né, o meia atacante suíço, o Noah Okafor, né, e a diretoria do Flamengo entende que o que ele teve na carreira, segundo aí o Mauro César Pereira, não foi nada grave, os problemas físicos não foram graves e nada que impeça a contratação do Noah Okafor do Milan pelo Flamengo, tá? Então ele teve os problemas que ele teve na carreira não foram graves, o Flamengo então, apesar de muitos comentários de torcedor, o jogador que teve muito problema físico, muita lesão, o Flamengo entende que não, tá? O jogador não deixa de ser uma opção aí de contratação, segundo o Mauro César Pereira, o jogador segue na lista dos possíveis contratados do Flamengo. O Cafu, ele é do Milan, estava emprestado ao Napoli agora na segunda metade da temporada, teve lesões, ficou fora. Eu já vi gente na rede social pescando assim, o jogador foi reprovado no exame médico no RB Leipzig em janeiro. Não pode contratar. Falei, gente, eu não sei se o jogador está bichado, se ele está bom, está ruim, não tenho a menor ideia. Isso não cabe a mim, cabe ao clube fazer esse exame. Mas em janeiro, se alguém quisesse contratar o Pedro também, não contrataria, certo? Sim. Nem o Cebolinha, né? Isso não significa que o cara nunca mais vai jogar bola. O Paulinho, que está no Palmeiras, que foi do Atlético Mineiro, está com problema. Pode ser que demore mais a voltar, mas não significa que ele não vai jogar mais bola. Gente, calma, né? Então, assim, é óbvio que o Flamengo tem que fazer os exames médicos, tem que averiguar a condição do jogador e tal. Ele tinha números muito bons até essas 2 últimas temporadas que ele teve uma queda e teve algumas questões musculares. A informação que eu tive do Flamengo foi de que no panorama que eles levantaram não é nada muito grave. Então eles não se sentem intimidados com isso. Agora, é um jogador que a gente não sabe como vai sair, ele é um jogador interessante, pelo que a gente pesquisou, não conheço muito bem, mas na última temporada não foi tão boa. Aí tem um outro lado. Esse tipo de jogador que atua na Europa, né? O cara é suíço, filho de pai nigeriano e mãe suíça, joga na Itália, joga no campeão italiano, Napoli, reserva, mas joga lá. Antes estava no Milan, que é um time grande, embora a temporada tenha sido pífia. Se esse cara estivesse voando nesse momento, ele ficaria na Itália ou iria para a Inglaterra, para outro lugar, né? Pô, o Milan nem emprestaria. É simples assim. Então, esse tipo de jogador... Agora, aquela coisa, a gente está falando até sobre isso com o Tirone Cornal. O perfil do Flamengo no mercado, a gente está entendendo agora. Porque essa é a primeira janela, de fato, do Boto. No janeiro, ele não teve dinheiro para contratar, foi só o Juninho. Mudou. Porque na época do Marcos Braz, os nomes eram mais óbvios, né?
nomes, jogadores bons, mas nomes mais óbvios. O Plata, assim, é meio que uma exceção aí. É Michael, Danilo, Alexandro, Cebolinha, Pedro, todos jogadores muito conhecidos aqui, brasileiros que passaram, saíram, você repatriou em algum momento da carreira. Até o Gabriel, que tinha jogado no Santos em 2018, o Flamengo pegou emprestado em 19, depois comprou. Arrascaeta estava no Cruzeiro. O diferentão foi quem? Paulo Mari. Rodrigo Caio estava no São Paulo. Rafinha e Felipe Luiz, 2 jogadores de seleção. Exemplo agora, Danilo e Alexandre. Já mais veteranos, repatriados ao futebol brasileiro. Vitinho lá atrás. O Vitinho, 2018, ele era a época do Bandeira de Melo. Né? Um brasileiro, do Botafogo, estava lá fora, trouxe de volta. Agora mudou. Então você vê, o Carrascal, um cara que está muito fora do radar aqui do mercado brasileiro. Estão tentando trazer esse jogador, o Okafor, menos ainda. Ninguém pensaria nele agora. Então mudou o perfil. Se isso vai dar certo, vai dar errado, então o tempo é que vai dizer. Eu não tenho a pretensão de fazer previsões aqui, né? E acho que não dá para analisar o jogador só com números do SofaScore, coisa parecida. Ah, o mapa de calor aqui, não sei o quê. Não, isso é uma referência. O clube tem a obrigação de se aprofundar mais. E hoje existem mecanismos, programas, sites, serviços especializados que dão todo o panorama. Tem um, inclusive, que os clubes usam, o Flamengo já usa, que aparece até as tretas que o cara teve com a imprensa. Todo o relatório do cara, você dá todo o panorama. Se machucou, brigou aqui, teve problema, não teve problema, tudo. Dá todo o panorama do jogador. Você examina tudo ali e está na sua frente. Então, obviamente, esse trabalho tem que ser feito com competência. Mas eu acho que assim, ou a gente espera para ver, ou então você começa já a sentenciar. Então traz o Marco Braz de volta, que ele vai seguir aquela antiga política, que era muito criticada, muitas vezes, pelo próprio torcedor. Então tem que, acho que dar não sei se é um voto de confiança, mas aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, o Milan pede 15 milhões, o Flamengo quer pagar menos. Eu acho demais 15 milhões de euros também. fala, né? Rapaziada, tá aí, né? Tá aí um pouquinho aí do que tem sido dito aí, o Mauro César defendendo, né, essa questão do Flamengo buscar novos jogadores, né, mudar um pouquinho esse estilo de contratação que vinha tendo nos últimos anos, de só repatriar jogador conhecido e tal, aqui pelos torcedores brasileiros, pelo futebol brasileiro. E aí começa, né, a visar novos tipos de jogadores. Vem aí talvez o Carrascal, né? Tá bem adiantado, talvez para depois do Mundial. Vem aí agora talvez o Okafor, né? Tá de olho aí começa esse murmurinho, será que tá bem? Será que tá mal? Os caras, ele não jogou a temporada passada e tal. Cara, vários jogadores aí também não são e é contratado e os caras não falam nada. Tipo assim, no Botafogo lá foi contratado agora o Correia lá, da Inter. O cara, temporada passada, acho que não fez nada, quase não entrou em campo nessa última temporada. E aí, é o cara, é o não sei quem. Aí vem no Flamengo, começa, será que vai dar certo? Será que é uma boa opção? Tava machucado. Cara, todo jogador passa por um momento de contusão, praticamente todo jogador. E aí cabe à diretoria, né, a competência da diretoria, analisar se vale a pena realmente ou não, né? Não da diretoria em si, mas, né, dos analistas de desempenho, de contusão, de medicina, sei lá o que, o exame médico. Cabe a eles analisarem, é sério, vale a pena, não vale? Se eu contratar, provavelmente ele vai se machucar. É com eles. Aí a gente tem que deixar nas mãos deles, né? Mas aí os jornalistas já começam a colocar um empecilho e tal. Eu realmente acho que 15 milhões pro Okafor hoje não compensa porque ele realmente vem de uma temporada que ele não jogou nada praticamente, né? Não sei se estava contundido no começo do ano, quase foi vendido, não foi pro Napoli, não jogou direito. Então, cara, 15 milhões seria muita grana, 15 milhões de euros, para um cara que a gente não sabe como é que vem, realmente. Mas, né, às vezes pode valer a pena se baixar esse valor. É um jogador bom, a gente viu aí em alguns... A gente não consegue ter análise total, né? A gente acaba vendo por skills, mas viu que é um jogador de qualidade. Então, cara, pode vir sim e fazer um ótimo campeonato, uma ótima temporada, né? Aí depende muito também de saber utilizar ele. E vamos ver qual que vai ser os próximos capítulos, se realmente vai acontecer. Tinha até algumas notícias aí de que o Botafogo também já estava de olho nele também. Então, assim, o Botafogo tá de olho, então tá bom, né? Então eles têm o scout bom. Pelo amor de Deus, deixa aqui com o Mengão entende. Tem essa. Mas comenta aí o que vocês acham. Vale a pena contratar ele? Vocês concordam com o Mauro? Concordam com quem fala que não vale a pena porque ele estava contundido? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima.